Olá, sejam bem-vindos a mais um painel do Summit de Empreendedorismo 2020. Meu nome é Karen Viana, eu sou pedagoga, especialista em alfabetização e letramento e novas tecnologias digitais. Estão aqui comigo duas feras na educação também. Débora Guerra é empreendedora da educação e atua no ensino superior há 20 anos. Ela é CEO no grupo GSA Educacional e também é vice-presidente da Associação das Mantenedoras do Ensino Superior Privado Brasileiro. Seja muito bem-vinda, Débora. Também temos aqui Sandra Janguier, que é pedagoga, especialista em gestão escolar, didática do ensino superior, psicopedagoga clínica, escolar e mestre em administração. Sandra também é fundadora da Escola Conecta, uma escola de pensamento global. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito produtiva e nós vamos fazer algumas perguntas norteadoras. Vou começar o nosso painel perguntando para Sandra. Sandra, por que é importante a inclusão da disciplina de empreendedorismo no currículo escolar? Na verdade, cometi uma gafe, esqueci de falar que o nosso tema do nosso painel é empreendedorismo na educação, do professor ao gestor. Sandra, conta pra gente, por que é importante ter o empreendedorismo no currículo escolar? Exatamente. Eu acredito que é importante desde o currículo do ensino fundamental, uma vez que a escola, quando trabalha com a disciplina de empreendedorismo, ela já introduz ao aluno a esse universo do empreendedorismo. E principalmente desmistificando que empreendedorismo é apenas para aquele que vai um dia empreender. Então, nós fomos acostumados a um currículo escolar, onde nós sempre trabalhamos apenas com conteúdos programáticos e nunca conseguimos fazer um link com a vida real, com o pós-formação. E o que nós queremos e o que nós estamos lutando, e graças a Deus agora já constando na BNCC, é que o empreendedorismo ele seja incutido nas crianças, desde pequenos, para que eles saibam que empreender não é apenas você construir um negócio, mas é você empreender na sua vida. E isso traz uma valorização muito maior para a educação e um incentivo e também um sentido à aprendizagem. Com certeza. Débora, você que está lá no ensino superior, você acha que se desde a educação básica a gente tiver dentro do currículo o empreendedorismo, vai ser um estudante universitário diferente? Não tenho dúvida, com certeza. Eu acredito muito na questão do empreendedorismo dentro do currículo escolar, dentro do dia a dia da escola, do processo ensino-aprendizagem, desde a educação básica ao ensino superior, muito por conta das habilidades socioemocionais, o que está muito embutido no empreendedor. O empreendedor, o empreendedorismo, ele coloca algumas coisas que são muito importantes para o nosso dia a dia, de solução de problemas, de raciocínio lógico, da inteligência emocional, do poder errar para acertar. Então, todos esses conceitos que estão dentro das habilidades fazem com que o indivíduo se diferencie cada vez mais na sua vida cotidiana. Podendo errar para acertar e depois errar de novo e pensar diferente, e ser criativo, e aí com certeza ele vai ser um jovem universitário e uma pessoa preparada para o mercado de trabalho muito mais propensa a essas questões todas, a não só a teoria, ou a prática profissional, a todas as outras coisas que permeiam uma carreira profissional, que não só a teoria e a prática profissional. Isso, muito obrigada. Nós temos, como a Sandra comentou, um documento oficial, que é a Base Comum, a Base Nacional Comum Curricular, que está permeando e trazendo para a gente algumas novidades, não para os professores, mas para a comunidade escolar em geral, que é a educação integral, pensar nesse indivíduo como um todo. Você acha, Sandra, que esse documento oficial, ela vai dar poder para as escolas trabalhar de uma maneira mais formal, mais estruturada, não só de achismo como era antes, né? Não, sem dúvida. E principalmente para também incluir o aluno de educação pública, né? Porque a educação privada,
Já não é novidade que muitas escolas já constam em seu currículo a disciplina de empreendedorismo, mas a educação pública não. E aí não pode haver esse paralelo, essa divisão, onde o aluno de escola particular ele tem essa oportunidade desde cedo de conhecer a disciplina, de vivenciar, de passar a vida tendo como base, né, a disciplina e as experiências, e a educação pública não. Então, com esse documento oficial, isso é muito importante, porque as escolas públicas também vão ter que colocar no seu currículo a disciplina e trabalhar essa vivência ao longo da carreira escolar dos alunos. E dá, com certeza, essa, como a Débora tinha falado, essa educação, né, socioemocional que está nesse indivíduo dessa educação integral. Exatamente. Que a gente tanto quer todas as habilidades desenvolvidas e que muitas vezes a gente encontra barreiras, né? Então, para que ensinar a criança a se conectar com os sentimentos? Mas como a Débora falou, você acha que essas estruturas socioemocionais, muitas vezes lá no ensino superior, acabam barrando o aluno ou o estudante para a profissão? Eu acho que normas, né, determinações, às vezes, muito regulamentadas, travam. Eu acredito que as escolas de educação básica, mas principalmente, eu vou falar um pouco do meu lado do ensino superior, a gente tem algumas diretrizes, né, algumas regulamentações ligadas ao Ministério da Educação e que às vezes o gestor escolar, o diretor fica muito preso àquele momento. Então, ao projeto pedagógico do curso, às diretrizes curriculares nacionais e não vem a possibilidade de ampliar a questão do currículo, não se baseando apenas no que está na lei, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem muito isso forte no processo de discussões de como que a gente tem que levar a esse jovem brasileiro, de uma realidade brasileira, como a Sandra disse, que a grande maioria está na escola pública. Como que ele vai se destacar no mercado com tanta desigualdade social, com tantas diferenças de vidas mesmo, entre as crianças e os jovens, que daqui, quando ele tiver seus 22, 23 anos, estarão no mercado disputando a mesma vaga. Uhum. E a questão do socioemocional vem muito para ampliar essa visão, dar uma visão muito mais global, e eu acho que a gente tem que trabalhar o empreendedorismo em todos os momentos da vida, né, da escola, desde o início do processo, aí colocando de novo o ensino superior, desde o primeiro período. Por que não, dentro de uma teoria, se colocar já um processo de empreendedorismo básico, né, de solução de problema básico, mas já ligado ao mercado de trabalho e de várias outras frentes que eu acho que são importantes. Sim. O Dr. Janguier fala muito de empreender para a vida, né? Que empreendedorismo não é abrir uma empresa. Nesse sentido, Sandra, o que você vê do professor empreendedor? O que é um professor empreendedor? O professor empreendedor, na minha concepção e na experiência, né, de mais de 20 anos de escola, é aquele professor que ele está sempre buscando e trabalhando e renovando o seu currículo. Não só em teorias, mas na prática. É aquele professor que ele tem a concepção do aprender e aprender o tempo todo. A pandemia nos mostrou muito isso. Aquele professor que ele estava anos dando aula da mesma forma e de repente ele se viu num cenário totalmente diferente, que ele teve que inovar. Então, o professor empreendedor é aquele que não espera para ter uma inovação, aquele professor que ele está sempre buscando e trazendo o que há de melhor para o seu aluno na questão de criatividade, de empreendedorismo. E isso é o professor inovador, porque a gente pensa assim, há 10 anos atrás, o professor ele terminava a sua graduação, fazia uma pós-graduação ou fazia seu mestrado, doutorado, e ali ele ficava. E hoje não cabe mais, não só, né, falando sobre educação, mas em qualquer outro setor, não se cabe mais isso, você não se forma e guarda mais seu diploma. E principalmente o professor, existia muito isso, professor de ensino médio, que ele terminava ali os seus cursos e ficava a vida toda ministrando aula daquela mesma forma, de uma mesma maneira. Mas como o aluno hoje é outro aluno, porque o aluno hoje atual é um aluno totalmente tecnológico, digital, um aluno que quer informações rápidas, então os professores hoje são obrigados a estar o tempo todo buscando renovar e empreender dentro das suas aulas.
isso. Na verdade, a gente tinha muita concepção que o professor fazia tudo por paixão, né? Mas quando a gente se coloca num professor empreendedor, não é só a paixão que está em jogo, é uma profissão que precisa ser remunerada, que precisa você abrir frentes, né? A pandemia mostrou pra gente isso, né? Que o professor, ele inovou em algumas frentes e talvez o reconhecimento monetário sobre isso ainda não está no patamar que deveria, porque a gente sabe que professor de carreira de ensino básico, hoje, no ensino público, tem um salário muito inferior a outras profissões que você se dedica ao mesmo tanto, né? E pensando na questão da formação do professor empreendedor, esse professor que vai buscar se profissionalizar e empreender na sua vida, o que você falaria, Débora, onde esse professor pode buscar se aprofundar, aonde ele pode ser um empreendedor da sua própria carreira, onde ele pode buscar monetizar o seu trabalho de uma forma diferenciada, porque a gente viu que a gente pode ter professor em qualquer lugar do mundo, né? Como que isso pode acontecer nessa carreira de professor? Olha, eu acredito muito, primeiro, na vontade, né? Dele abrir a sua cabeça. Então, a gente tem aquele professor que é muito do conteúdo, do estudo, né? Então, no caso das universidades, os professores, mestres, doutores, pós-doutores, que têm uma qualidade acadêmica, de carreira profissional do acadêmico fantástica. Eu acho que agora o que ele tem que buscar é ampliar essa possibilidade de que apenas a carreira talvez vai ser uma coisa mais do mesmo, né? E eu acho que a gente está vivendo, a pandemia trouxe muito isso, essa história do online e offline. Então, por que não? Eu sou um professor de São Paulo, por que eu não posso dar uma aula maravilhosa do direito em Altamira, virtual? Né? E como é que eu tenho que preparar essa aula e organizar essa aula para que as pessoas vejam valor dentro daquele momento que eu estou ali usando apenas a tecnologia, mas eu estou ali inteiro para ela, né? E aí isso abre para conteúdos, novos conteúdos. Então, a gente tem não só o Brasil, mas como o mundo todo, o tempo inteiro as pessoas estão produzindo conteúdo. E elas estão colocando isso na internet. Isso tem que ser buscado, a meu ver, a seu favor. Profissionais, professores altamente qualificados que estudam sobre determinado tema, que podem ampliar a sua forma de trabalho para que aquilo ali seja monetizado, inclusive. Então eu vou levar o conteúdo para outras escolas e aí eu vou receber por isso. Eu vou começar a fazer momentos no YouTube ou em redes sociais e aí pessoas vão me seguir e aí eu vou criar novas oportunidades. Eu vejo o momento da educação e do professor pós-pandemia de uma coisa que você abre muito a cabeça para pensar o novo. É deixar vir. É deixar a oportunidade aparecer e buscar essa oportunidade abrindo a cabeça. Eu acho que é isso. Quando a gente descobre qual é o talento e o propósito, né? Acho que fazer essa análise, o professor, o que ele é melhor na sala de aula, porque a gente sabe, o que eu sou melhor nisso, eu faço aquilo, mas eu tenho uma habilidade maior. E deixar registrado que a gente tem aqui no Instituto mais de 300 cursos sobre empreendedorismo com pessoas maravilhosas. Do outro dia ia ter vários cursos aqui. Totalmente gratuitos. Totalmente gratuitos. Então, essa busca, a gente está democrática. Né? Nós temos agora a democratização do saber. Então, a gente pode, sem ter uma faculdade ou frequentar algum lugar, cursos e pessoas maravilhosas, né? Como toda a equipe que está aqui no Êxito, com certeza, né, Sandra? E agora a gente passou pelo professor, falamos dos alunos. E agora a gente vai pensar, o gestor, qual é o papel do gestor para dar apoio para o professor numa instituição, né? Você pode contar essa experiência para a gente, para levar ao professor o apoio para que o empreendedorismo na escola se consolide. Criando oportunidades. Não adianta você só colocar a disciplina do empreendedorismo no seu currículo e trabalhar de uma forma apenas com conteúdo. É muito importante que a escola apoie esse professor, que é o gestor da disciplina, para que ele crie oportunidade, mostrando para os seus alunos com aulas diferentes, até aulas de campo mesmo, e dentro do campo da experiência, para que ele consiga fazer com que o próprio aluno acredite na disciplina e leve a disciplina a sério.
É uma disciplina como qualquer outra, porém, ela dá mais oportunidades ainda, porque nós temos um campo, né, fora da escola, de experiências, trazendo pessoas jovens, né? Nós temos hoje vários talentos, né? E trazendo pessoas jovens que já empreenderam, mostrando que a carreira também tem os seus altos e baixos, né? O lado bom, o lado ruim, mas que é importante, trazendo para dentro da escola, mostrando a experiência para os alunos, principalmente fazendo com que é importante que a escola mostre e deixe claro e trabalhe esse profissional, esse professor que vai trabalhar com os alunos, que mais uma vez eu vou frisar, que empreendedorismo não é só abrir negócios, né? Mostrando que o empreender está no ato de você empreender na sua vida, transformando a sua vida em projetos de vida e consiga realizar coisas, né, para si mesmo. Como, por exemplo, eu falo muito para os meus alunos, olha, empreendedorismo não é só abrir negócio, você pode ser um médico excelente, super empreendedor na sua carreira, um engenheiro, independe de profissões. Então é importante que a escola dê esse apoio a esse professor e faça eventos dentro da escola, trazendo a realidade para dentro da escola. Débora, e no ensino superior, essa experiência com o empreendedorismo entre os gestores, ela ainda está engatinhando ou é algo que já se faz com muito afinco? Não, eu acho que ainda está engatinhando, né? Mas eu acho que é muito importante, um pouco que a Sandra falou, de trazer para dentro das escolas. Eu acho que, e as escolas abrirem as suas portas, né? Eu acho que onde estamos inseridos, qual é a nossa comunidade, qual é o nosso entorno, é uma cidade, é um bairro, a gente tem que estar o tempo inteiro interagindo com os problemas, com a sociedade, entendendo a realidade local para poder levar e trazer, né? Então eu acho que o professor, nesse formato assim, de sala de aula, dentro da sala de aula, ou dentro de um laboratório, fazendo um experimento, trabalhando como aluno aqui e ali, dentro daquele momento ali fechado entre muros, eu acho que é o nosso grande desafio de falar assim, olha, vamos abrir os muros, vamos abrir as portas, vamos trazer e vamos levar, vamos para campo e vamos trazer as pessoas da comunidade para dentro, discutindo com os líderes da comunidade, o que é melhor para se fazer, como que a gente pode trabalhar projetos, como que a gente pode trabalhar o desejo das pessoas, os sonhos das pessoas. No caso do ensino superior, a gente tem falado muito sobre isso. Qual que é o seu sonho? Qual que é a sua carreira profissional? O que você quer ser, entre aspas, quando crescer? Ou você já está grande. E aí, o que você vai fazer? E aí discutir em conjunto o que é melhor, até porque isso daí que eu acho que tem muito a ver com o empreendedorismo. Quando a gente trabalha o sonho, a carreira do jovem, levando o problema daquilo que ele está inserido, e ele resolver aquilo, ou ele levar uma nova ideia, buscar um novo projeto e um novo negócio para a comunidade que ele está, ele cresce, ele desenvolve, ele gera renda, ele gera emprego, ele gera oportunidade para outro, ele gera inclusive o instintivo, né? O vontade de ser, nossa, eu me inspiro naquela pessoa porque ela deu certo e ela veio da minha comunidade. Então esse ecossistema de oportunidade é o que eu acho que a escola com o professor tem que trabalhar o tempo inteiro. Oportunidade, eu acho que a educação e o empreendedorismo tem a ver com isso. E mais do que isso, a gente está falando em segmentos, né? Mas o principal é a educação. Né? Então, a gente pensar numa educação integral, onde todo mundo quebrar esses muros da escola, de qualquer instituição superior ou educação infantil, esses talentos vão se cruzar, com certeza, né? Um vai ser inspiração para o outro. Acho que o grande, talvez, legado dessa pandemia é a gente não ter muros, né? Nós não temos, né? Um pode falar com o outro, você vê professores renomados que estão lá respondendo alunos de ensino médio, às vezes. Então, esse paradigma está sendo quebrado aos poucos. E a gente pensar que o aluno é um ser integral e ele precisa da comunidade onde ele está, mas a gente precisa, uma palavra que para mim é excepcional, é interação. Né? Enquanto a gente tiver interação, as outras coisas acontecem. Né? Pensar na construção desse empreendedorismo, né? Como que a gente pode construir, né? Com exemplos práticos da sua escola, de atividades que deram certo? Você podia dar exemplos para a gente de atividades que aconteceram e que você percebeu, é aí que deve acontecer?
Certo. E assim, trazendo uma das atividades que nós fizemos e que eu fiquei muito impressionada, nós levamos algumas pessoas profissionais para fazer palestra lá na escola, como por exemplo a Carol Pfeiffer, que trabalha com a operação em Bolsa de Valores, ela vai também participar desse evento. E eu fiquei impressionada, eram meninos do nono ano ao terceiro ano do ensino médio. Eu fiquei impressionada e ela também, muito feliz, o quanto eles interagiram, o quanto eles perguntaram, o quanto eles ficaram interessados. O evento terminou, eles passaram mais de meia hora fazendo pergunta a elas e, para nossa surpresa, haviam vários alunos que estavam assistindo o evento que já faziam isso. Mesmo sem saber, mesmo sem fazer curso, eles já faziam a operação na bolsa. E eu fiquei super feliz, com um sentimento assim, de gratidão por nós termos já inovado esse currículo da escola, aplicado na prática para eles a disciplina e os alunos dando esse retorno tão rápido. E, inclusive, nós fizemos também um outro evento onde um grupo de alunos conseguiram desenvolver um trabalho e criar uma startup. Isso foi muito gratificante, porque o que acontece? Os pais ainda têm muito medo do nome empreender, porque o pai tem medo que o filho se frustre. Então, quando ele já vem desde os 15 anos, 14, dizendo eu quero ter um negócio, ou eu quero empreender nisso ou naquilo, os pais geralmente não dão muito subsídio para que aconteça. Mas por que isso? Porque tem medo. Porque nós sabemos que quando se trata de empreender de negócios, né, falando em negócios, há risco, vários riscos, e o pai não quer que o filho corra risco. Então, quando nós colocamos a disciplina, nós fizemos reunião com os pais e eles falaram muito nisso, neste medo. O pai quer que ele escolha uma profissão que, no entender dele, não precisa empreender, ou que ele se torne funcionário público, ou que ele escolha aquela profissão e siga uma carreira sem inventar nada para que não haja frustração. E aí, o que nós estamos fazendo com a disciplina? É desmistificando isso para a comunidade, para pais, para alunos, para a comunidade escolar. Empreender não significa apenas abrir negócios. E isso tem sido um saldo muito positivo, porque eles começaram a entender o que é empreender. Quando as interações se dão, né? Um começa a olhar o outro de outra forma, né? E só assim a gente vai conseguir, como a gente tinha falado antes, interagir, quebrar os muros dessas escolas, né? Para que a gente possa observar os talentos de cada um de uma maneira especial. E como pai, né, e mãe, a gente tem receios, como você disse, da frustração, da falta de ânimo, né? Porque muitas vezes o jovem chega no ensino superior e quer o resultado rápido, isso não acontece, como você disse, né? Precisa toda uma questão emocional, eles precisam estar prontos nessas habilidades para conseguir enfrentar certas situações profissionais. Exato. E isso nem sempre acontece. Quase nunca acontece, porque a vida da gente... O dia a dia. Exato. Você tem alguma experiência para contar para a gente desse empreendedorismo e de como aconteceu? Olha, a gente tem trabalhado bastante com esse enfoque, né? Então, a gente tem hoje parcerias internacionais com universidades, uma delas é uma universidade da Waidwani, que é uma universidade da Índia, que trabalha fortemente o empreendedorismo daquela localidade, e a gente tem trazido isso para a nossa realidade. Então, eu acho que é importantíssimo, o que a gente faz muito é a capacitação dos professores em trabalhar essa questão do empreendedorismo, não só, como a Sandra disse, numa disciplina, mas num conteúdo como um todo, né, num processo como um todo. A gente tem feito alguns hackathons, né, ou seja, a gente traz os problemas das empresas, então a gente tem empresas parceiras, várias delas nacionais ou locais, e aí a gente, juntamente com a empresa, a gente traz uma questão que a empresa está discutindo em como melhorar, às vezes melhorar um processo, às vezes resolver um problema, às vezes criar uma inovação, e aí a gente traz isso para os nossos alunos e eles ficam ali 2, 3 dias, é uma animação danada porque eles têm que ficar ali 24, 48 horas, dormem lá, e aí cria uma amizade, inclusive, e aí ao final a empresa vem para avaliar o trabalho dos alunos, né? O que faz com que eles tenham que trabalhar oratória, raciocínio, essa questão do, às vezes, ser um pouco tímido, né? Às vezes, para pessoas até se apresentar numa entrevista de emprego, né? Ela já está ali começando a testar.
como será que eu vou me dar numa entrevista de empresa? Então, quando ela tem ali uma questão para apresentar para uma pessoa que já está no mercado, né, para um empregador, ele já vai ali experimentando, né? Então, hackathons são coisas que a gente tem feito, projetos de empreendedorismo mesmo, de entrega de cursos, né? Então, ao final de semestre, de apresentação de trabalhos, ao invés de ser um trabalho, curso curricular básico, então a gente une as disciplinas e aí o aluno vai trabalhar uma experiência aplicada dentro daquele currículo que ele aprendeu ao longo do semestre e ao final através de um evento, né? Então, no semestre passado mesmo, a gente fez um evento de 3 dias, onde os alunos, tudo virtual, porque a gente já estava na pandemia, porque antes era presencial, então eles estavam em salas virtuais apresentando o seu trabalho, muito ligado ao empreendedorismo, à inovação, à tecnologia e a questões que eles estavam aprendendo ao longo do semestre. Então, eu acho que o movimento ele tem que ser constante, não é 1 ou 2, né? Eu acho que tem que fazer parte do ecossistema da escola. Evento, relação empresa-escola, e a escola, estou falando da gente, a universidade, escola de educação básica com a universidade também, para a gente discutir. E um último ponto que eu acho que é importante também, que é a possibilidade da gente trabalhar junto com as escolas do ensino médio, com as pessoas, os professores da escola do ensino médio, com os nossos professores e alunos do curso de pedagogia, unindo isso também para fazer com que isso extrapole o currículo, né, daquele momento que a gente está vivendo. Que a gente possa interagir, discutir juntos processos do ensino-aprendizagem em conjunto. A gente está caminhando para o fim do nosso painel, podíamos conversar muito mais sobre educação, tivemos aqui a oportunidade de visitar experiências importantes, de falar sobre empreendedorismo dentro do muro da escola, que tem que se expandir para fora do muro da escola. Débora, o que você deixaria uma reflexão nesse painel sobre a pandemia? O que ela transformou na educação? Como você olha no seu segmento, que impacto que isso causou? E que a gente vai levar esse legado, né? Que a gente vai ter que levar. Olha, eu acho que causou muito, né? Nós estamos ainda num processo ainda de entendimento, né, Sandra? De sofrimento no sentido de que a gente quer os nossos alunos com a gente nas escolas presenciais, né? Presencialmente falando. Mas eu acho que o legado da pandemia vem para essa questão assim, olha, agora é a hora da educação. Se a gente não realmente focar na educação, eu estou falando do Brasil, como um país que precisa ter os seus investimentos ligados à educação e de que a educação transforma vidas e que a educação faz... porque ficou meio assim, então a escola não está tendo aula presencial, então as escolas particulares, então os pais, então por que eu vou pagar a escola se eu não estou tendo aula presencial? E a escola está vivendo um momento de os professores tendo que aprender a viver online, interagindo online com os alunos, tendo que se apropriar, se organizar totalmente, porque não está no nosso contexto, não faz parte do nosso dia a dia o mundo online dessa forma, né? Então, eu acho que a gente tem muitas barreiras que a pandemia vem mostrar e falar, olha, peraí, por mais que a gente não está presencial, olha o quanto que é importante a educação para o seu filho. Eu acho que, entrando um pouco na Sandra, a educação básica principalmente, as famílias estão angustiadas no questão, mas meu filho tinha que aprender a ler esse ano, não vai aprender, né? E aí eu vou para o ensino superior, da questão da prática. Mas eu tinha que ir para o laboratório, eu tinha que vivenciar a prática. A tecnologia está aí, realidade aumentada, laboratórios virtuais, por que não unir tudo isso? Então, eu acho que o legado da pandemia para o ensino superior, principalmente, vem da importância do híbrido. O mundo do conhecimento é global, e a gente precisa fazer com que as pessoas, os nossos alunos, entendam que isso faz parte e que a gente pode trazer para o local, ou seja, para o presencial, coisas que realmente façam sentido, sejam importantes naquela interação professor-aluno, o professor como mentor e não como um professor conteudista apenas, falando coisas que já estão na internet, e sim mostrando para o caminho da carreira profissional que aquele aluno deseja se fazer. Então, eu acho que vem para quebrar essas barreiras e acelerar esse processo.
Com certeza. E na educação básica, Sandra, o que você acha que é o legado da pandemia para a educação? Que ruptura ela causou? Trouxe muito aprendizado, né? Trouxe aprendizado para os professores que tiveram que inovar, serem criativos e tem dado conta demais. Eu acho que também teve uma questão para a família valorizar mais o professor, valorizar mais a escola. Eu penso que as famílias, a partir de agora, vão perceber realmente o trabalho que tem uma escola, a dedicação de um professor para cada aula que ele ministra. Ele não chega, todo dia é um dia novo, ele não chega na sua sala de aula dando o mesmo conteúdo, a mesma aula, o mesmo comportamento de outra aula anterior. Então, eu acho que as famílias vão passar a valorizar muito mais. De uma forma geral, a educação no mundo todo passará a ser valorizada, porque essa pandemia veio provar que só a ciência salva, que só o conhecimento salva. E o quanto os profissionais de saúde vão ser valorizados a partir de agora, eu penso nisso, porque realmente a pandemia mostrou que é a educação que muda o mundo. O que é educação? É ciência, é conhecimento. Com certeza. Então, não tenho a menor dúvida que foi algo ruim. Disso agora para que nos salvemos, né? A vacina está aí, ó, pesquisadores. Né? Nós estamos chegando ao fim. Gostaria de agradecer a participação. A gente podia conversar muito mais sobre educação. O empreendedorismo é isso, né? É conversar, é ouvir experiências e poder crescer com elas. Obrigada. Obrigada. Obrigada, agradeço. Acho que o evento, o Summit de Empreendedorismo vem nesse momento para abrir portas, abrir caminhos, abrir oportunidades para as pessoas. Serão 3 dias incríveis que as pessoas vão poder aprender muita coisa. Parabéns a todos. Obrigada. Obrigada.